Olá, pessoal do oitavo ano do Colégio Novo Milênio. Pessoal, vamos continuar falando sobre alguns organismos de integração da América do Sul, tá? A gente vai começar aí na página 402, falando sobre a Organização dos Estados Americanos. Aí diz assim: a Organização dos Estados Americanos foi fundada em 1948 e entrou em vigor no ano de 1951. O objetivo era promover a solidariedade, né, entre esses países, defender a soberania, a independência dos países membros, a integridade territorial e estabelecer a cooperação mútua entre eles, né, entre os países membros, no caso. Podemos dividi-los em dois grupos: os membros originais, que eram Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Venezuela, Uruguai, Equador, Cuba, né, que no caso é da América Central e foi excluída da organização em 2009, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicarágua, Honduras, Haiti, Panamá, República Dominicana, México e Estados Unidos da América. Os membros posteriores, né, os membros que entraram depois da fundação, foram Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Jamaica, Antigua e Barbuda, São Vicente e Granadina, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, Trinidad e Tobago, Belize, Guiana, Suriname e Canadá, ok? Então, gente, essa organização dos Estados Americanos, né, era para integrar aí todos os países da América, ok? Tanto da América do Norte, Central e do Sul. Aqui temos outra forma de integração, a Unasul, né? Que foi criada aí em 2008. Aí aqui diz assim: a Unasul é um bloco criado em 2008 por 12 países membros: Brasil, Bolívia, Argentina, Chile, Colômbia e Guiana, Equador, Venezuela, Uruguai, Paraguai, Suriname e Peru. O objetivo era a integração econômica, política e social dos povos da América do Sul. Sua estrutura institucional é formada por conselhos setoriais. No caso, gente, era para integrar todos os países da América do Sul, né, com exceção aí da Guiana Francesa, viu? Aí sua estrutura institucional é formada por conselhos setoriais que trabalham com temas específicos, tais como ciência, tecnologia e inovação, cultura, defesa, economia e finanças, educação, infraestrutura, desenvolvimento social, saúde, eleições, segurança cidadã e problema mundial das drogas. Aí a União das Nações Sul-Americanas, a Unasul, tem um papel importante na manutenção da democracia. Ela tem atuado na mediação de tensões em alguns países, como nos casos do Paraguai, já citado no item do Mercosul, e da Venezuela, né? No caso, é esses problemas políticos, tá? Da Venezuela. Aí aqui temos outra forma de integração, a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Aí aqui diz: criada em 1949, a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura é um organismo internacional que tem caráter intergovernamental. Seus 24 Estados-membros efetivos e observadores são Brasil, Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Uruguai, Paraguai, Chile, Equador, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, República Dominicana, Guiné Equatorial, México, Portugal, Espanha e Andorra, né? Lembrando aí que integrou Portugal e Espanha, que são os países da Península Ibérica, tá? Aí aqui diz assim, ó, que são países da Europa, tá, gente? Entre os objetivos da organização, podemos destacar promover a integração e a paz entre os países membros por meio da educação, estimular o desenvolvimento da educação e da cultura como alternativa para uma sociedade mais justa, facilitar as relações entre os países membros no âmbito da ciência e tecnologia, favorecer a troca de experiências entre os países europeus e os latino-americanos, contribuindo assim para o desenvolvimento deles. Aí a gente vai ver um pouquinho sobre a ALCA e também sobre a ALBA, tá? E também sobre o ALA.
Então, pessoal, temos aí falando um pouquinho sobre a Área de Livre Comércio das Américas, né? No caso, a ALCA. Aí aqui diz assim: a ideia de formar a ALCA foi proposta em 1994 pelos Estados Unidos, durante a Cúpula das Américas. Esse bloco abrangeria os países do continente americano, com exceção aí de Cuba, né? Por ser um país socialista. O principal objetivo do bloco é o livre comércio entre os países membros, com a redução das tarifas alfandegárias. No caso aí, não ia ter, né, as tarifas alfandegárias, a circulação de mercadorias seria aí livre entre todos os países, com exceção de Cuba, mas a circulação de pessoas não, viu? Principalmente aí pela questão dos Estados Unidos ter essa restrição, né, muito forte aí para a entrada de imigrantes, viu? Aí aqui, cabe ressaltar que no período que foi proposto o Bloco Econômico ALCA, existia grande divergência entre Cuba e Estados Unidos. Foi na época aí do embargo econômico de Cuba, que vocês já estudaram aí na Revolução Cubana, durante as aulas aí de história, viu? Aí, visto que em 1962, os Estados Unidos promoveu o embargo econômico à ilha e, por esse motivo, ela ficaria fora da ALCA. As negociações para a concretização do bloco estão paradas, visto que muitos países da América não aceitam sua formação, inclusive o Brasil, né, que foi o principal aí, país contra, né, essa criação da ALCA. Aí aqui, os representantes deles acreditam que os Estados Unidos da América pretendem usar a ALCA para controlar os demais membros, deixando a economia dos países mais pobres e subordinada à estadunidense. Aí temos aqui a Aliança Bolivariana para as Américas, a ALBA, né? A ALBA foi idealizada em 2006 como uma alternativa para a ALCA e tem o objetivo de unir os países da América Latina, no caso aí México, todos os países da América Central e do Sul, viu? E implantar os ideais de Simón Bolívar, isto é, combater a pobreza e a desigualdade social. A aliança é formada por Bolívia, Cuba, Dominica e Venezuela. Aqui na página 404, a gente vem falando um pouquinho sobre o ALADI, a Associação Latino-Americana de Integração. Aqui diz assim, ó, trata-se de um bloco econômico criado em 1980 para substituir a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, por meio do Tratado de Montevideo. O objetivo do bloco é o desenvolvimento social e econômico da América Latina. O bloco conta com 13 países membros: Brasil, Argentina, Paraguai, Venezuela, Uruguai, Peru, Cuba, Chile, Equador, México, Bolívia, Panamá e Bolívia. Aí a gente vai falar um pouquinho agora, gente, sobre algumas tensões e conflitos aí na América do Sul, né? Nós temos aí a questão da violência na Colômbia e também temos a crise econômica aí da Venezuela. A primeira aqui, ó, violência na Colômbia, fala assim: a Colômbia já passou por diversos conflitos e tensões, inclusive vocês estudam também sobre esses conflitos em história, viu? Aqui diz assim, ó, em 1964, o país começou a sofrer a ação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que é o que a gente chama de FARC, tá? Com a atuação de camponeses comunistas sob a liderança de Pedro Antônio Marim, também conhecido como Manuel Marulanda. Esse grupo surgiu no período da Guerra Fria, que no caso foi aí, a Guerra Fria foi de 1945 a 1989, tá? Aí em que grande parte do continente americano estava sob o domínio dos Estados Unidos. Associado a isso, a Colômbia viveu um período marcado por problemas econômicos e sociais, deixando parte da população insatisfeita, o que deu força aos movimentos revolucionários. Aí temos uma imagem aí mostrando alguns membros da FARC, né? E aqui no finalzinho ele fala: o grupo defendia melhores condições de vida para a população colombiana por meio de distribuição justa de renda, né? No caso aí, um quase que socialismo, né, gente? O fim da corrupção, a reforma agrária e o fim das relações com os Estados Unidos da América. Durante a década de 1990, o grupo cresceu e dominou cerca de 30% do território do país. No ano de 2000, contou aproximadamente com 20 mil membros.
Entre as práticas do grupo, podemos destacar sua ligação com narcotraficantes e o sequestro de pessoas. Tais práticas são utilizadas para ganhar dinheiro e continuar patrocinando a guerrilha, né? Por isso, as Farc são consideradas por muitos países como um grupo terrorista. Um dos sequestros mais comentados das Farc ocorreu com a então candidata ao governo do país, Ingrid Betancourt, que ficou sob o domínio da guerrilha entre 2002 e 2008. Nós temos aí uma foto, né, mostrando a imagem aí de Ingrid, enquanto ela foi mantida na selva amazônica, né, durante 6 anos aí como prisioneira mesmo aí das Farc, ok? Aí aqui nós temos, nas últimas décadas, o grupo vem perdendo seu poder na região por causa da morte de importantes líderes das Farc e das intensas ações do exército colombiano, que conta com a ajuda dos Estados Unidos. Em 2016, depois de mais de 50 anos de conflito interno, com um saldo de mais de 260 mil pessoas mortas e centenas de reféns, foi assinado um acordo de paz entre as Farc e o presidente colombiano, Juan Manuel dos Santos. Esse acordo levou o presidente a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Com o acordo de paz, os integrantes da guerrilha estão sendo inseridos na sociedade e terão representatividade política por meio de um partido. Além das Farc, a Colômbia também sofre a atuação do Exército de Libertação Nacional, que foi criado em 1965. Essa guerrilha atua na região de fronteira com a Venezuela e também tem caráter popular. Do mesmo modo como foi feito com as Farc, o governo da Colômbia vem tentando firmar um acordo de paz com o Exército de Libertação Nacional, ok? Aqui, gente, a gente tem falando um pouquinho aí a respeito da Venezuela, né? A questão aí da crise econômica e também da insatisfação popular, né? Com a questão aí da crise política também que a gente tem no país e que, inclusive, vocês veem bastante aí nos noticiários, né? Aí aqui diz assim, os problemas políticos acentuaram-se em 2002, quando o então presidente Hugo Chávez foi acusado de mudar as leis do país para ganhar mais direitos, conferindo assim poderes ditatoriais a ele. Tal situação ocasionou a insatisfação popular. Essa instabilidade provocou a saída de Chávez da presidência, que ficou nas mãos do empresário Pedro Carmona, o que se caracterizou como um golpe de Estado. Em 2006, Hugo Chávez voltou ao poder do país. Em 2008, uma mudança na emenda constitucional permitiu reeleições ilimitadas para a presidência venezuelana, configurando uma ditadura. Após a morte de Chávez em 2013, o país elegeu Nicolás Maduro, que assumiu um país com graves problemas econômicos e políticos. Tal fato acentuou a impopularidade de seu governo, levando os opositores a lutar por sua saída do poder. Aí temos aí duas imagens, né, mostrando aí um protesto em Caracas, na capital da Venezuela, contra o governo de Nicolás Maduro, e temos aí também prateleiras vazias em um mercado da Venezuela. Aí aqui no finalzinho ele diz: as atuais disputas políticas e a crise econômica vêm prejudicando a vida de venezuelanos. Observem a imagem abaixo à direita, causando mortes e forçando parte da população a deixar o país. Essas pessoas buscam melhores condições de vida em alguns países da América do Sul, em especial no Brasil. Aí aqui, essas duas imagens aí mostram, né, no caso aí, são retratos que mostram a questão da crise econômica, né, e a questão da crise política aí na Venezuela, né? Que inclusive vocês veem bastante aí nos noticiários, ok? Pessoal, então a gente vai continuar nas nossas aulas online. Até a próxima.